Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcos Queiroz, para quem não me conhece. Espero que todos estejam bem. Então, hoje nós vamos trazer mais um conto de fadas interpretado pelas perspectivas psicológicas, esotéricas, né, que a gente já deu diferentes nomes aqui para esse quadro e agora a gente está definitivamente resolvendo chamar ele de O Lado Oculto dos Contos de Fadas. Eu acho que é um nome que fica mais assim coerente com o que vai ser abordado aqui, né? Apesar de a gente também trazer, eventualmente, algumas interpretações psicológicas, né? E este vídeo de hoje está responsável por fazer uma interpretação, uma possibilidade de entendimento, como seriam possíveis interpretações dentro do aspecto ocultista, esotérico, etc., do conto A Bela Adormecida. Vocês vão ver como tem pano para manga nesse conto aí, assim como muitos outros têm mesmo, né? Mas esse a gente percebe que foi originado de dois outros contos complicados, dois outros contos que nada de infantil tem eles, mas a gente está acostumado àqueles contos vindos nessas historinhas assim, com ilustrações que assim tentam fazer com que a criança possa dormir bem, aprender com aquilo, antes de dormir, com reflexões que possam ser úteis para a criança, né? Mas a gente, desde que começou a buscar as origens, desde quando a gente vai atrás de livros como, por exemplo, esse aqui, né, que é o conhecido Pentameron, que é a versão de contos de fadas do Decameron. Decameron tem 10 contos, vamos dizer assim, aliás, que tem 10 períodos de contos, né, de 10 divisões de contos. Esse aqui tem 5 divisões de contos, né, numa sequência, de certa forma tentando fazer uma espécie de curso, né, primário, introdutório para as crianças, como se, de certa forma, cada conto desse tentasse orientar educativamente a criança de alguma forma. Mas quando a gente lê de fato o que está aqui no conteúdo desses livros, a gente vê como realmente os contos de fadas tinham uma abordagem muito assim anti-educativa e muito forte, muito assim incisiva, talvez para poder tentar fazer com que as crianças não fossem tão sapecas como eram, e a psicologia não permitia que eles tivessem uma visão de como trabalhar isso. Então, de alguma forma, por mais que a gente perceba o que está por trás de cada uma das falas, de cada um das construções ficcionais que são colocadas aí, trazendo de alguma forma o inconsciente das pessoas dentro de uma época da humanidade, de uma fase da humanidade, a gente percebe em obras que depois vieram, como por exemplo as dos irmãos Grimm, que tentaram fazer uma costura, vamos dizer assim, cristã, trazendo para a gente talvez uma mensagem menos drástica e uma mensagem mais evolucional que pudesse ajudar as crianças nesse processo de educação. E a gente hoje pode agregar, dentro de uma visão que a gente pode ter muito mais ampliada de alguns conceitos, alguns conscientes, outros inconscientes, mas que aparecem de alguma forma embutidos nas histórias, nos contos, a gente pode também encontrar os ensinamentos esotéricos presentes nesses contos de fadas. Então é isso que a gente vai ver hoje especificamente na história da Bela Adormecida, mas não antes da nossa vinheta. Bom, pessoal, a primeira tarefa que nós temos a realizar aqui neste vídeo, tratando do conto de fadas da Bela Adormecida, é falar para vocês que ele é originário de dois outros contos, né? Dois contos que a gente pode encontrar, por exemplo, o primeiro deles, que eu diria talvez o que realmente deu origem, seria nesse livro Pentameron, que eu falei na introdução, do cavaleiro Jean-Baptiste Basile, que fez um apanhado de contos de fadas de cultura popular da época, em que ele juntou essas informações numa ordem, numa ordenação, dividida em 5 partes, por isso Pentameron, e justamente aqui, numa das partes, a gente encontra o conto Sol, Lua e Thalia, né? Entretenimento quinto da quinta jornada. Então ele já está na parte final, né, do Pentameron, e ele
conta uma história que para a gente é estranhíssimo que seja uma história para crianças, porque ele trata de questões até delicadas para colocar aqui. Eu até vou tentar amenizar um pouco, porque eu não quero que seja uma coisa tão drástica colocada aqui, mas neste conto começa que já não tem aquela fase inicial em que a gente vê o desejo de ter crianças por parte do rei e da rainha, né, no conto de fadas original, que depois traduzido para a Disney e tal. Não tem também aquelas fadas que a gente encontra, né, de que uma foi, digamos assim, esquecida na hora de colocar os pratos na mesa, e que, de certa forma, acabou com isso, ela ficando com inveja, chateada com isso. Não tem nada disso, na verdade tem o rei e a rainha, né, o rei, na verdade, procurando oráculos, procurando algum astrólogo, alguém procurando sábios, oráculos, adivinhos para descobrir o futuro da filha dele. E aí, nesse futuro, é lido que, na verdade, a criança vai ficar adormecida, vai morrer, etc. E, de certa maneira, isso já é uma forma de mostrar como que esse prenúncio não é nada agradável. E diz ainda que, na verdade, ela vai morrer com uma felpa de linho na unha, né, e cair morta no chão, né? Então isso já mostra uma diferença muito grande, né? E aí ele diz assim, todos ficam tristes com essa notícia, mas logo a história salta para o futuro e, de certa forma, isso tem algo em comum com a história da Bela Adormecida posteriormente contada, né, pelos irmãos Grimm. Bom, e nessa história não acontece aquela situação de todo o reino também adormecer, porque a gente não ouve mais falar do rei, do pai da Bela Adormecida, no caso, e a gente vê que todos ficam tristes, ele coloca ela num assento especial, num castelo, que depois um rei consegue acessar, de um reino distante. Então ele percebe ali a princesa adormecida, vê que ela não acorda de jeito nenhum, e o que acontece? Com uma linguagem, de certa forma, bem assim, singular, ele explica aqui que ele se aproveitou dela de alguma forma, né? Tendo algum tipo de relacionamento, né, que não descreve, mas a gente entende claramente quando a gente fica sabendo que ela fica grávida. E o cuidado daquelas crianças, porque o rei vai embora, né? Esse rei que aparece aí para poder fazer o filho aí na criança, ele vai embora, mas fadas ajudam no nascimento da criança, a criança cresce, etc. E as crianças, ao crescerem, precisando de mamar, elas, não encontrando o seio da mãe, começam a utilizar o dedo dela, né, como se fosse o seio, e aí, ao fazerem isso, sugam o felpo, né, de linho, tirando esse linho, coisa que a gente fica pensando assim, ninguém pensou nisso, né, para poder funcionar como cura, mas, de certa forma, é de alguma maneira mostrando a incompreensão, a falta de conhecimento, já eu adiantando aí alguma interpretação. Mas, assim, fica claro para a gente que aí, por causa disso, as crianças se adaptando, elas acabam fazendo a mãe acordar e ela começa a cuidar das crianças dentro do que é possível, e aí o rei depois retorna, mas ele é casado, e aí tem aqui todo um processo de vingança, que quando a rainha sabe, e aí tenta transformar as crianças em alimento, e Thalia é o nome da adormecida, né? E Sol e Lua são os nomes dos filhos. Então, de certa forma, bem significativo, mostrando aí algo, né, um masculino e um feminino, que a gente vai interpretar daqui a pouco. Mas, de alguma forma, a gente também entende que ali está expresso, né, aquele fruto que é criado, de alguma forma, dentro de uma maneira não muito lícita, né? E a mulher, sabendo de tudo isso, começa a preparar uma série de vinganças, e aí tenta matar as crianças de uma maneira tão assim mesquinha e complicada de entender por que isso foi colocado nos contos. Na verdade, a vingança da rainha é tentar transformar as crianças dele, do rei, né, que cometeu o adultério, em alimento para ele, né? Coisa que, assim, ele era uma forma de fazer com que ele se alimentasse das próprias crianças. Olha que coisa absurda. E aí o cozinheiro, na verdade, não faz isso, né? Utiliza alguns animais para poder ele se alimentar no lugar, preparando uma comida belíssima que não fizesse a rainha não desconfiar e tal. Então todo esse processo mostra para a gente como realmente é um conto
que precisou ser transformado, né? Mas antes disso, ele pelo Charles Perrault também fez umas pequenas modificações, e tanto que o conto da Bela Adormecida de Charles Perrault é chamado de A Bela Adormecida do Bosque, para não haver confusão com a Bela Adormecida dos irmãos Grimm. E nessa Bela Adormecida do Bosque tem algumas diferençazinhas que são, aliás, bastante diferenças, né? Uma delas é que, por exemplo, logo no começo, em vez de terem 12 fadas, eles têm 7 fadas, né? 7 fadas, e de certa forma a gente vai entender mais adiante por que em uma tem 12, outra tem 7, né? Um escolhendo mais um tipo de simbologia, outro escolhendo outro tipo, mas sempre tem uma próxima fada, que no caso, nos contos dos irmãos Grimm é a 13ª fada, e no caso do Charles Perrault é a 8ª fada. Bom, mas isso a gente vai explicar daqui a pouco. O que eu gostaria de dizer sobre esse conto também é que ele não para no momento em que o príncipe acorda a princesa adormecida. Ele não acorda com um beijo, na verdade, a simples presença dele, porque quando nesse aqui, a 7ª fada, que deixa que estava escondida, vamos dizer assim, no fim das contas, porque o rei, animado, feliz da vida com a presença da filha, não tendo aí, né, nesse caso, a anunciação, que nós vamos falar quando contarmos a história na versão dos irmãos Grimm, mas a anunciação do nascimento de uma criança, de uma filha, não acontece nessa versão de Perrault, mas acontece a presença do convite que ele faz de 7 fadas, né, e uma das fadas, percebendo como aquela fada que na verdade havia sido deixada esquecida porque pensaram que ela morreu ou que estava adormecida por encantamento, não convidaram ela, não colocaram um kit, né, de ouro, de joias, de coisas positivas, né, na premiação, no momento em que estavam comemorando o nascimento, né, da princesa. Então, uma das fadas deixou para falar suas virtudes, as virtudes que ela estaria desejando e antevendo para a criança, para o final. Depois daquela fada revoltosa, ciumenta, né, que criou o feitiço para a princesa adormecer no momento em que ela fosse atingida por um linho e tal. E a fada, quando ela revela, ela diz que não vai mais, a criança não vai mais morrer, mas sim vai ficar adormecida por 100 anos, e o reino todo estará junto, e tudo estará também para que ela pudesse, aos 100 anos, depois dos 100 anos, quando acordasse, ter tudo em volta dela também, ajudando. Então, isso já foi uma mudança no sentido de fazer com que o futuro seja mais promissor dentro do novo feitiço, e dentro da perspectiva de que possa haver esse momento de parada, né, total de tudo que está à volta, não só de um ser, de uma criatura, mas de tudo que está à sua volta, o reino, incluindo até a comida que estava no fogo, o fogo até mesmo estaria parado, esperando, né, o retorno da princesa. E nesta modificação, neste caminho novo de se pensar, a gente vê também a informação de que a simples presença do príncipe faria tudo modificar, faria tudo se transformar, permitindo que ela acordasse. Então, por isso, não havia necessidade do beijo. Mas só que a história não para aí. Depois tem muitos fatos que são inspirados no conto Sol, Lua e Thalia, e que acaba se repetindo muitas coisas com pequenas diferenças, né? Na verdade, a gente encontra lá no final um poço de víboras, cobras, etc., que seria colocado no final para a rainha como uma forma de vingança daquele ato, né, do príncipe ter se encontrado com uma rainha, ter tido filho com ela e tal. E só que no final das contas é a rainha que acaba caindo, né, nesse poço de víboras. E nessa visão do conto de Perrault, a gente tem a rainha e tem a mãe dessa rainha, que na verdade é uma ogra, né? Ela é descendente de ogros, então ela é uma pessoa que justamente se alimenta de criancinhas, então pense bem como isso pode ser uma coisa complicada. Bom, mas aí a gente agora, levando em conta que existiram essas duas influências, a gente pode encontrar até mais detalhes sobre essa influência
Na introdução deste livro aqui, que a gente tem Contos de Fadas, esse livro apresenta os contos de fadas, né, dos irmãos Grimm, de Charles Perrault, né, também de Joseph Jacobs, né, de Philip Otto Runge. Então tem vários autores também, não só dos irmãos Grimm, e ele fala, de alguma forma, antes, uma introduçãozinha sobre, digamos, cada conto desse, né? E nesse livro ele justamente explica, né, que o Sol, Lua e Thalia foi de 1636 e A Bela Adormecida no Bosque de 1697, ou seja, o próprio Charles Perrault provavelmente se inspirou no conto Sol, Lua e Thalia, chegando para a gente, né, uma informação já trabalhada, e quando foi reescrito pelos irmãos Grimm, ele ganhou uma linguagem um pouco mais amena, mais tranquila, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção é uma fala que está aqui nesse livro, né? Na verdade, esse livro é compilado, né, por Maria Tatar, é uma autora famosa dos livros, né, de contos de fadas, mas ela conta uma coisa que eu achei muito interessante ela falar, que é assim: a heroína feminina essencial dos contos de fadas, a Bela Adormecida, é lendária princesa passiva que espera ser libertada por um príncipe desprovida de iniciativa, assemelha-se à catatônica Branca de Neve, né, na história que a gente já fez no conto anterior, né, nesse quadro que a gente está aqui, que nada pode fazer além de permanecer deitada à espera do príncipe encantado. No entanto, este clichê sobre as heroínas dos contos de fadas ignora as muitas mulheres, as muitas meninas e mulheres sagazes e desembaraçadas que são capazes de se desvencilhar do perigo. Antologias de Kathleen Hagan, Angela Carter, Alison Lurie, Ethel Johnson Phelps ressuscitaram outras histórias sobre heroínas fortes, corajosas e criativas que salvam a si mesmas e a outros, fornecendo assim provas relevantes de que nem todas as princesas esperam passivamente pelo príncipe encantado. Então, quando a gente vê, quando a gente analisa as histórias por trás da história, a gente começa a perceber como isso é um retrato da humanidade também, né? No momento em que a gente percebe que as mazelas humanas que existem, principalmente aquelas de violação do corpo feminino, daquelas que envolvem a passividade da mulher diante da masculinidade tóxica presente ao longo de tantos anos, e a força que acaba acontecendo como o patriarcado, né, e essa presença do machismo tão forte em uma época da humanidade em que a gente percebia os homens atuantes de uma maneira muito mais severa pela agressividade, pela capacidade que tinham, pela força que tinham e pelo medo que as mulheres às vezes tinham dos homens, e também dessa ideia, né, de que quando realizavam alguma coisa, realizavam por debaixo dos panos, com a ajuda de outras pessoas, para tentar se vingar, né, digamos assim, das traições que os maridos faziam. Então tudo isso faz parte de uma história que sempre aconteceu no passado, que foi tão forte que eram sombras, vamos dizer assim, e que acabaram sendo escondidas nas histórias dos contos de fadas posteriores. Escondidas, felizmente, para as crianças, para que elas não tivessem acesso a isso tão cedo, mas de qualquer forma também isso mostra para a gente como a própria história por trás da história revela este esconderijo interno, né, do nosso inconsciente, tentando ocultar, tentando deixar para o lado e tentando obscurecer algumas coisas que são tão negativas que existem na nossa história, existem na nossa psique, no nosso processo humano, né? Tão negativas, mas que também precisam ser confrontadas, precisam ser enfrentadas, precisam ser até, entre aspas, punidas, né? Entre aspas, porque dentro de uma punição divina, né? De uma punição da lei de causa e efeito, nem sempre dentro de uma punição direta da pessoa, porque precisa passar por um julgamento. O julgamento humano é algo necessário, mas nem sempre é tão perfeito dentro de uma perspectiva mais macro
dentro de uma perspectiva espiritual e esotérica mais ampliada. Eu queria fazer esses comentários antes para a gente perceber que, por mais que a gente aqui esteja trazendo essas mensagens, essas histórias, e pareçam para muitas pessoas histórias machistas, histórias que trazem uma informação que é ultrapassada, né? E não só parecem, mas são mesmo de alguma forma, mas nós estamos trazendo aqui uma interpretação a partir de algo que aconteceu lá atrás, no passado. Hoje, as histórias que são contadas têm já outras possíveis interpretações mostrando a nossa realidade de hoje, né? Mas também é importante que a gente leve em consideração como essas histórias, como esses contos de fadas têm muito a dizer para a gente desses significados, dessas apropriações que a gente pode fazer do que o conto de fadas tem a nos dizer. Bom, eu vou agora ler para vocês, né, ler mesmo, né, a versão mais curta que a gente pode ter aqui da história de A Bela Adormecida, e também uma das mais fiéis, que é a deste livro aqui, né? Então eu vou fazer uma leitura, né, para vocês aqui, para que a gente possa pegar o fio da meada e o entendimento, né? E logo em seguida nós fazemos as interpretações psicológicas e esotéricas deste conto. Então, A Bela Adormecida. Logo no começo a gente tem aqui um asteriscozinho aqui, mostrando, tendo uma complementação. No original, o nome da personagem, não sei pronunciar isso aqui, né, do alemão, Dornroschen, cuja tradução literal seria Rosinha com Espinho. Então é interessante essa possibilidade da gente entender que A Bela Adormecida no original dos irmãos Grimm talvez pudesse ser muito mais correto chamar de Rosinha com Espinho. Então assim, era uma vez um rei e uma rainha que não conseguiam ter filhos, embora muito o desejassem. Certa vez a rainha estava tomando banho numa banheira quando um caranguejo saltou de dentro da água para o chão e disse: "Seu desejo em breve será realizado e você dará à luz a uma menina." Quanto a isso, eu quero chamar logo a atenção aqui, porque em cada livro que eu li, eu encontrei um animal diferente, né? Alguns livros falam de rã, outros livros falam de sapo, outros livros falam do próprio caranguejo, enfim, são muitos os animais, mas a gente vai falar sobre isso mais adiante, né? Então, assim, o que eu vejo mais é sapo, a presença de sapo com um significado específico, né? Bom, isso em breve será realizado e você dará à luz a uma menina. Isso realmente ocorreu e o rei ficou tão feliz com o nascimento da princesa que mandou preparar uma grande festa, convidando também as fadas que habitavam no seu país. No total havia 13 fadas, mas como só tivesse 12 pratos de ouro, ele não pôde convidar uma delas. As fadas convidadas compareceram à festa e no final presentearam a criança. A primeira delas concedeu-lhe virtudes, a segunda beleza, e assim se deu com as demais que lhe desejaram tudo o que havia de mais maravilhoso para desejar. Quando a 11ª acabou, olhe bem, a 11ª acabou de pronunciar seu presente, a 13ª, furiosa por não ter sido convidada, entrou no recinto e bradou: "Pelo fato de não terem me convidado, eu lhes digo que sua filha, ao completar 15 anos, irá espetar o dedo numa roca de fiar e cairá morta." Os reis ficaram aterrorizados, mas a 12ª fada, que ainda não havia pronunciado seu desejo, disse: "Mas não será uma morte de fato. Ela apenas cairá em sono profundo e assim permanecerá por 100 anos." O rei ainda tinha esperanças de salvar a sua filha amada e ordenou que em todo o reino todas as rocas de fiar fossem removidas. A princesa cresceu e se tornou uma jovem de admirável beleza. Certa vez, ao completar 15 anos, ela ficou sozinha no castelo, pois o rei e a rainha haviam saído. Ela então foi passear por todos os cômodos
até que finalmente chegou a uma velha torre. Uma escada íngreme levava ao topo e ela, curiosa, escalou os degraus, chegando a uma pequena porta em que havia uma chave amarela. Ela então virou a chave na fechadura e chegou a uma pequena sala em que uma velha senhora fiava linho. Ela gostou da velha senhora e brincou com ela, dizendo que também queria tentar fiar. E então tirou a roca de suas mãos. Mal havia tocado a roca, ela se espetou, caindo imediatamente num sono profundo. Naquele momento, o rei voltava para casa com o seu séquito, e então tudo começou a adormecer. Os cavalos no estábulo, as pombas no telhado, os cães no pátio, as moscas nas paredes, até o fogo que crepitava no fogão ficou em silêncio e adormeceu. E o assado parou de assar e o cozinheiro soltou o ajudante da cozinha, cujos cabelos estavam prestes a puxar, e a criada deixou cair a galinha que estava depenando e adormeceu. E em torno do castelo formou-se uma densa sebe de espinhos que foi ficando cada vez maior até que já não se via nenhum traço do castelo por trás dela. Príncipes que tinham ouvido falar da linda princesa chegavam para libertá-la, mas não conseguiam penetrar a sebe. Era como se os espinhos segurassem forte, como se fossem mãos unidas, e eles ficavam presos neles e acabavam morrendo ali de forma lamentável. Isso durou muitos e muitos anos. Certo dia, a caravana do filho de um rei cruzava essas terras, quando um velho das redondezas contou ao príncipe que, segundo se dizia, por detrás da densa sebe de espinhos havia um castelo e que ali dormia uma linda princesa. E todo o seu séquito real, o avô do velho, lhe dissera que muitos outros príncipes haviam tentado penetrar a sebe, mas que tinham ficado presos nos espinhos e acabaram morrendo espetados. Isso não me apavora, disse o filho do rei. Eu quero atravessar a sebe e libertar a princesa adormecida. Ele então foi até lá e, quando se aproximou da sebe de espinhos, estes se transformaram em flores que iam se afastando umas das outras, dando passagem ao príncipe e cerrando-se novamente em espinhos atrás dele. Finalmente, ele alcançou o castelo. No pátio dormiam os cavalos e os cães de caça malhados, e os pombos estavam sobre os telhados com as cabeças enfiadas nas asas. Dentro do castelo dormiam as moscas nas paredes, o fogo na cozinha, o cozinheiro e a criada. O príncipe então continuou andando e encontrou todo o séquito real que também dormia. E mais adiante o rei e a rainha. O silêncio era tão profundo que podia ouvir a própria respiração. Finalmente, ele chegou à velha torre na qual a linda princesa dormia. O filho do rei ficou tão admirado com a beleza da jovem que se debruçou sobre ela e a beijou. Nesse momento, ela acordou, e também o rei e a rainha, todo o séquito real, e os cavalos, e os cães, e os pombos no telhado, e as moscas nas paredes, e o fogo se ergueu, começou a crepitar e terminou de cozinhar a comida. O assado continuou a assar, o cozinheiro deu uma palmada no ajudante de cozinha, e a criada terminou de depenar as galinhas. Então foi festejado o casamento da bela adormecida com o príncipe, e eles viveram felizes até seu fim. Bom, esta é uma das versões, e nós vemos como realmente ela foi encurtada, como ela foi reduzida, como ela foi simplificada para uma leitura como se fosse para uma criança na hora de dormir. Então, de certa forma, ainda mesmo que apresente algumas questões assustadoras, mas essas questões assustadoras são aceitáveis, né? Como a presença dos espinhos, como a presença do fato da bela adormecida ter sido enfeitiçada, né? E todas essas coisas que podem
deixar uma criança apreensiva, mas são coisas que, dentro do processo educacional, muitos considerariam hoje aceitáveis para que possa até fazer com que a criança se interesse pela história, com que a criança também alimente certas emoções, alimente também um processo de aprendizado, né, dentro dos caminhos da individuação que ela pode ter, reconhecendo alguns elementos da história presentes nas suas ideias, nos seus caminhos, na sua psique, de uma certa forma. Bom, existem muitas possíveis interpretações que a gente poderia fazer desses acontecimentos que a gente viu na história da Bela Adormecida, e poderíamos começar, né, pela interpretação psicológica. Né? Eu vou dispensar aquelas interpretações que nós usamos sempre aqui no nosso canal, que a gente sabe que elas são mais básicas, né? Então tem uma interpretação que é a interpretação da ludicidade, e que a gente já até comentou de alguma forma, porque quando a gente fala do que é positivo para a criança, no sentido de tornar ela animada para conhecer a história até o fim, se tem uma mensagem a ser colocada e essa mensagem é dada assim, na seca, é dada assim de uma maneira sem ter um interesse, sem ter uma motivação, essa mensagem é esquecida, entra por aqui, sai por ali, e a criança não vai guardar aquela mensagem. Mas se está dentro de uma história, está dentro de um conteúdo que a criança vai assimilar inconscientemente, então, de alguma forma, essa ludicidade, a necessidade da história ter assim, um aprimoramento literário para que as crianças possam gostar da história, isso é muito interessante também. Né? Então, isso é parte das possíveis interpretações, o entendimento de uma história com algo que possa motivar, que possa agradar. Né? Isso é muito trabalhado pelo Joseph Campbell, né? Na questão de mostrar caminhos que não só criam uma jornada, e dentro dessa jornada, a gente reconhecendo a jornada da nossa própria vida, faz com que a gente se coloque, a gente se identifique com alguma personagem. Então isso é nitidamente uma história feita para crianças do sexo feminino, apesar de ser muito importante também para o público masculino o desenvolvimento de algumas energias, de alguns arquétipos que podem ser muito úteis também para a criança dentro do seu aprendizado. Dentro dessa questão da ludicidade, a gente já falou também da interpretação educativa, da interpretação moralista, né, que acaba crescendo muito nas versões, né, mais atuais, principalmente na versão dos irmãos Grimm, na versão da Disney, que altera um pouquinho também a história. Então, isso já é mostrando como que é a tentativa de fazer não só uma história agradável para se ler, uma história também útil para o aprendizado da criança, né? Mas aí vamos então para a interpretação psicológica. E dentro da interpretação psicológica, eu quero deixar claro que eu não sou psicólogo, mas eu tenho uma certa leitura de Jung, e tento fazer a interpretação dentro de uma perspectiva da psicologia analítica, né? E eu começo dizendo que é uma história que trabalha muito a ânima e o ânimos. Então, a Bela Adormecida pode ser vista como uma representação da ânima, né? A Aurora, ou se a gente estiver falando do conto tradicional, né, a Thalia, né, seria digamos assim, correspondente à ânima, né, que é um aspecto feminino no inconsciente dos homens, né? Enquanto que o príncipe pode representar o ânimos, que seria o aspecto masculino no inconsciente das mulheres. Então a gente tem aí duas figuras, uma masculina e uma feminina, e como a história conta os acontecimentos vividos pela Bela Adormecida em si, o príncipe só aparece lá no final, né, sem um protagonismo tão grande assim. Então é o lado feminino que está sendo trabalhado, mas não necessariamente uma mulher. Na verdade, o lado feminino no homem, ou o lado feminino na mulher, porque a gente tem, dentro de uma perspectiva mais humaniana, a gente tem, todos nós temos o ânima e a ânimos, né? Tanto o homem como a mulher. Para Jung, a gente percebe que o homem tem a ânima e a mulher tem o ânimos, porque a versão masculina e feminina já é a própria personalidade da pessoa, os próprios arquétipos da individuação da pessoa, do indivíduo em si, que é do sexo masculino ou do sexo feminino. Então, o eu seria como se fosse o ânimos no homem e o ânima na mulher. Então, a gente pode
de alguma forma, interpretar desse jeito. O despertar da princesa, dentro do ponto de vista psicológico, pelo beijo, né, no caso, seria um símbolo da integração e harmonia entre esses aspectos, né, do ânimos e a ânima. Né? Então, a presença da conexão do príncipe com a princesa. E a gente pode também entender como processo de individuação esse conto, né? Que é um conto que fala de uma jornada pessoal, de uma jornada de um enfeitiçamento acontecendo e depois uma liberação de algo, né? Uma redenção. Então, a princesa representa a persona, ou eu superficial dentro desse processo da individuação, né? E o eu verdadeiro é a união da totalidade, quando ela se encontra com a ânima, quando ela se encontra com o ânimos. Então é importante a gente também entender aqui que quando a gente está falando de contos de fadas, todas as partes, todos os personagens são partes integrantes da psique da própria pessoa. Então todos são seres, todos são criaturas que representam uma parte, né? Como nós temos, né, na nossa psique várias subdivisões, várias subpersonalidades, temos aí representações dos personagens trazendo informações sobre essas partes. E quando a gente vai ver isso expresso em sonho, né, ou em fantasias, a gente também vai encontrar esses personagens como nos contos de fadas. Então, o beijo do príncipe representaria esse momento em que aconteceria exatamente essa conexão da ânimas e ânimo, e o processo da individuação estaria já encaminhado, né, dentro de uma profundidade maior, porque as pessoas já estariam tendo essa autonomia, né, do lado masculino e feminino, da razão e da emoção presentes assim na nossa maturidade, para o nosso crescimento, para a gente separar o joio do trigo do nosso aprendizado do dia a dia, né? Sombra e transformação parecem aí também, porque a gente tem uma vilã, que é a terceira fada, de alguma forma, a 13ª fada, né? Que repare que dentro dos arquétipos dos signos zodiacais a gente tem 12 signos e um 13 seria um novo ciclo, né? Uma nova realidade. O 13 também representa a morte nas cartas do tarô. E se a gente pegar a versão de Perrault, Charles Perrault, que tem 7, né, vamos dizer assim, fadas, e a 8ª seria a mudança, a transformação, aí a gente vem para a terminologia ou a simbologia astrológica, porque a casa 8 é a casa da morte. Então, de certa forma, em qualquer das simbologias que a gente trabalhe, a fada que foi esquecida, a fada que lançou o feitiço, ela tem um simbolismo da morte, mas é uma morte que também está associado ao que a gente sempre ouve falar quando se fala de morte, né? Na tentativa de não deixar esse peso de uma pessoa que quando recebe uma carta de tarô número 13, ou então quando sabe que tem planetas na casa 8, aí diz assim, é morte, que absurdo, então vai haver morte, vai acontecer alguma coisa desse tipo. Então, o que se fala logo de imediato que não representa só morte, mas também transformação, porque você pode estar matando ou destruindo alguma coisa antiga, velha, que não deve prosseguir dentro da sua psique, e algo que aconteça desse jeito é um benefício, é um novo ciclo, é uma nova realidade que vai se delinear, e é um despertar, de certa maneira. Então, o que essa fada da morte proporcionou foi, no futuro, um caminho para que a pessoa possa se libertar desses aprisionamentos do processo de crescimento, que são naturais, processo de aprendizado que a gente vive no seio da família, que a gente vive todos adormecido, sem fazer muita coisa, porque a gente precisa ter aprendizados específicos, né, acolhido, protegido, né, até, vamos dizer assim, dentro de uma perspectiva esotérica, ainda adiantando já um pouco, com anjos e santos que possam nos ajudar a todo esse processo. Bom, então os vilões, eles são, de certa forma, reprimidos. A gente vai ver que, por exemplo, quando a roca ela é escondida, ou o rei proíbe ou condena qualquer pessoa que ainda tem a roca, ele está, de certa forma, tirando aquela possibilidade da pessoa entender o que seria algo que causaria dano para a pessoa. Então, no momento que você joga na sombra, você faz isso também, você simplesmente deixa um dos lados do seu inconsciente todo com uma série de coisas que você não aceita, que você reprime, que você não deixa que seja nem sequer visto pelas pessoas, coisas que a gente não aceita na gente mesmo, a gente cria repressões, a gente tenta evitar, né?
Então é importante que a gente perceba que o significado do fato do rei ter colocado todas as rocas para escanteio, ter dito que era proibido qualquer pessoa utilizar roca, é muito forte, porque é similar à situação que ocorre na nossa sombra. A sombra, que tem partes positivas e partes negativas, as partes positivas seriam as potencialidades que a gente não utiliza, né, de certa forma, e as negativas seriam coisas que a gente reprime como considerando ruins, e sendo ruins e não trabalhando porque a gente deixa de lado, negando até que existe, que possui, né? Vendo até nas outras pessoas, mas não vendo em si mesmo, né? Toda vez que a gente aponta alguma coisa para alguém, alguma falha, alguma coisa das outras pessoas, com certeza são falhas que nós temos em nós, e isso faz parte da nossa sombra. E no momento que a gente não quer aceitar, no momento que a gente não admite ter aquela falha, a gente também está impedindo de trabalhar ela. A gente está impedindo da nossa psique trabalhar ela. Por mais que até a gente tenha, porque a sombra, essa sombra negativa, ela, segundo Jung, ela é meio consciente, meio inconsciente. É um pouco aquela coisa que diz assim, eu tenho isso, mas ninguém sabe, né? Só eu que sei, ou todo mundo tem também e esconde e tal, então as pessoas acabam escondendo. Então é uma coisa velada que fica no limiar entre a consciência e o consciente, tanto que a parte que está mais próxima do consciente, do nosso inconsciente, é justamente a sombra, que ela cria até uma borda de conexão com o nosso consciente. E quando a gente faz ela eclodir, de certa maneira, a gente tem um despertar, a gente se permite trabalhar, a gente se permite elaborar um pouco mais esses conteúdos, vamos dizer assim, inconscientes, né? Bom, então assim, se a gente levar em consideração a questão esotérica, a gente vai ter uma série de outras coisas também para pensar, né? Então, a primeira delas é, por exemplo, a questão da vontade de ter filhos. Eu vou separar 7 principais pontos de análise, né, oculta, né, no Conto da Bela Adormecida. A vontade de ter filhos, que é uma necessidade de viver uma experiência da encarnação no plano físico. Se a gente entender o nascimento da Bela Adormecida como a encarnação, uma nova encarnação, e se considerarmos aquele fluxo todo de adormecimento e retorno também como uma reencarnação, porque pode ser interpretado também à luz do esoterismo como o Manvantara e o Pralaya, né? Os momentos de atividade do universo, o dia e morte de Brahma, do grande ciclo cósmico do universo da cosmologia hinduísta, e que na teosofia a gente chama de Manvantara e Pralaya, que são termos sânscritos também vindo do hinduísmo, mas que a gente retrata, de certa forma, aí o grande período em que o universo fica em atividade e um grande período que ele fica em repouso, assimilando tudo aquilo que passou por um processo de evolução, né? Então, de certa forma, é o que acontece em dose menor na reencarnação, é o que acontece em dose ainda menor durante o sono da gente. Um sono que não dura 100 anos, mas que dura um tempo suficiente para que a gente recupere as nossas energias para uma vida de um outro dia que vem, um outro dia que surge. Não é à toa que o nome Aurora aparece, não é à toa que o nome, por exemplo, esqueci de dizer que no Perrault eles usaram o dia, parece que Aurora e Dia, né, porque era um homem e uma mulher, os filhos, né? Na verdade, no conto de Perrault, não é a adormecida que se chama Aurora, os filhos que chamam, né? Uma filha chama Aurora e um filho chama Dia. Então, tudo isso relacionando para a gente perceber como tem a ver com esse fluxo, né? Esse ciclo de dia e noite, esse ciclo do ânima e ânimos, da sombra e luz, do processo do aprendizado, né? Do eu num caminhar evolutivo como esse, né? Psicológico e de redenção espiritual. Bom, o animal oculto, né, porque eu nem vou chamar de sapo, não vou chamar de caranguejo, não vou chamar de rã, porque são vários os animais que aparecem nos contos, nas versões que foram colocadas. Se a gente pegar a rã, que seria o animal mais assim associado a esse simbolismo que eu vou colocar aqui, ele é um anfíbio, né? É um animal que sai da água e que se relaciona ao inconsciente, que se a gente levar em conta que, dentro da perspectiva teosófica, tudo que é inconsciente corresponde àqueles corpos sutis, aquela parte nossa que nós não temos em mente aqui, atuante na mente consciente e tal, mas que fazem parte da nossa psique, fazem parte do nosso eu superior, fazem parte do homem verdadeiro, vamos dizer assim, na linguagem teosófica, né? Aquele ser que, digamos assim,
viaja pelas encarnações, aquele ser que é imortal que tem dentro de nós, né, a mônada, né, o Atma, etc., a gente vai entender que esses níveis inconscientes, né, podem ser representados mais diretamente pelo corpo astral, que é o mais próximo da gente, e é o emocional, está associado à emoção. Eles tinham uma emoção, querendo ter filho, etc. E quem vem responder a essa emoção é um animal que sai da água, que sai da emoção, que sai do corpo astral, de certa forma, sai da energia astral e traz a informação, né, para o mundo físico, né? Então o anfíbio ele sai da água e vai para a terra, né, dentro desse processo todo, mostrando que haverá um processo reencarnatório e na própria gerência, no próprio gerenciamento da reencarnação também ocorre uma interação entre o astral e o físico, porque é o astral que gerencia e comanda a formação do corpo nesse processo de encarnação. Então aí está bem expresso, bem representado, ao meu ver, no Animal Oculto, esse processo de encarnação. Né? Os 12 pratos, né? Aqueles pratos de ouro que tinham só em quantidade de 12, que na versão dos irmãos Grimm, a 13ª ficou sem prato, a gente entende como os dons digamos, da astrologia, né? Os signos que estão presentes não só no nosso signo solar, mas em todos os outros signos nossos. A gente tem signo para cada planeta que a gente tem situado no nosso mapa. Então, o planeta em cada signo vai estar com aquela energia ali presente. Aí muita gente diz assim, mas tem signo que eu não tenho planeta nenhum, mas tem uma casa no signo. Ninguém deixa de ter uma casa no signo. Então, de certa forma, sempre vai ter algo a interpretar sobre aquele signo, e todas essas energias estão aí presentes. A energia da morte, como eu já falei da carta do tarô, seria a representação da fada que traz essa coisa do renascimento, do novo ciclo, do novo processo, né? E é como se a gente estivesse iniciando de novo, porque na astrologia, no ciclo astrológico, o 13 corresponde ao 1, novamente, ao Áries, né? Do início de novo, para que comece um novo ciclo. Bom, o feitiço, né, que faz adormecer, tem a ver. O feitiço em si tem a ver com a sombra, tem a ver com essa coisa do adormecimento, dessa coisa de esconder as coisas que não são bem vistas pela população. Inicialmente não são bem vistas nem pelos pais, de certa forma. Então, repare que está aí representado na criança um dom que foi já solicitado, quer seja por um sábio, um astrólogo, um oráculo na versão inicial de Sol, Lua e Thalia, quer seja através das fadas, sejam elas 7 ou sejam elas 12, sempre está sendo ali procurado pelos pais, criada uma expectativa, e dentro dessa expectativa, a gente até trabalhou isso em mitos aqui, nos trabalhos que a gente estuda sobre mitos, também essa questão de como os pais criam expectativas com os filhos, e essas expectativas acabam passando energeticamente para eles, porque eles percebem no olhar dos pais a aprovação, a reprovação também, e essas aprovações e reprovações numa fase de aprendizado são muito fortes. Né? Às vezes uma reprovação muito severa diante de alguém que está aprendendo ainda já cria uma insegurança muito forte, e de certa forma essa questão de como os pais eliminaram as rocas para poder fazer uma super proteção, impedindo a criança de vivenciar certas coisas e também não mostrando o que poderia ser prejudicial para ela, para que ela também se proteja, ela por si só crie uma forma de defesa. Isso não aconteceu. Então, essa representação que é tanto psicológica quanto também esotérica, dentro do entendimento dessa questão da fuga das sombras, da fuga de um mundo que digamos assim, também fruto de aprendizado, que é o mundo das sombras, um mundo de algo que pode nos ajudar também a entender um lado, né, que separaria o joio do trigo, um lado que pode ser de crescimento espiritual. Bom, o quinto ponto seria a questão dos 15 anos de idade, né? O número 15 está associado à carta, o arcano do diabo do tarô, né? Que tem a ver com autonomia, maturidade, liberdade de escolhas, tentação material no final da adolescência. Então, essa questão que vai acontecer nos 15 anos de idade, que é essa transição, o momento em que a pessoa passa por um caminho, né, evolutivo diferente, é o momento que ela desperta. Então, está sendo relacionado aí, de certa forma, dentro do processo também do caminhar, né, do crescimento humano biológico normal, esse momento
de transição, de início, de certa forma, de começo da preparação para a fase adulta, né, de ganhar maturidade. Claro que só a partir dos 21 que essa maturidade vai se formar, mas com os 15 anos já começa a criar essa sementinha de desenvolvimento, e ela desperta bem nessa hora, nessa representação do 15, dando esse significado esotérico também ao processo, né, ao conto, né, de Bela Adormecida. Como sexto ponto, eu poderia dizer os espinhos que aparecem para todas as pessoas que tentavam entrar no reino, no castelo, né, e que não conseguiam. Muitos reis e príncipes tentaram e morreram, né, e somente o príncipe encantado que estava já previsto para a visão da fada, né, a fada bondosa, esses espinhos estão ali presentes e eles estão associados aos complexos, né, associados a bloqueios e limitações que podem existir na nossa realidade e que correspondem também um pouco àqueles éteres, aqueles seres elementais que estariam em volta da gente, impedindo ou ajudando, de acordo com os caminhos que a gente tem, de acordo com os encantamentos que a gente tenha, a partir do Budi, a partir das energias mais elevadas do eu, que poderiam ajudar a gente a vencer limitações que seriam bem saturninas, né? Mas que provocando atavismos, provocando egoísmo, vaidade e certos aprisionamentos, que seriam esses espinhos todos aí, e que a gente consegue se libertar quando começa a aparecer o caminho que nos trará esse despertamento. Esse caminho que nos trará despertamento é justamente o eu superior, esse Budi que estaria aí presente na conexão, né, no simbolismo que psicologicamente é a ligação do ânimos com a ânima, e que na simbologia esotérica seria nessa ligação que nós temos, né, do rei e da rainha, né, do sol com a lua, né, através de Mercúrio, e através da mente consciente que nos ajudaria a esclarecer essas realidades que poderiam nos ajudar no processo evolutivo. E por fim, então, o beijo, que seria a conexão, esse casamento alquímico perfeito, uma força primordial da criação que se representa aí na primeira emanação do Logos, que seria o terceiro Logos, o terceiro raio, mas a primeira emanação que corresponde à força kundalínica, né, da criação da energia psíquica, né, num despertar da consciência, que é a inteligência ativa no ser humano, que faz despertar vários, digamos assim, componentes dos nossos corpos sutis, os éteres, os akashas sutis, fazendo com que os nossos corpos possam ganhar consistência e a gente possa utilizar eles dentro de um nível mais profundo de consciência, e a gente não fique só na superficialidade do físico ou do astral e do mental, e a gente consiga se conectar cada vez mais com o nosso eu superior através deste processo de conexão, através desse processo de ligação que o beijo representa, que essa força kundalínica representa, e que o despertar da kundalini ajuda a gente a fazer com que todos os chakras se abram, ainda que em níveis graduais, cada vez de graus diferentes, até chegar num estágio de despertar maior, que a gente alcançaria dentro do final de um processo, não da individuação, mas no processo final da iluminação espiritual, que é muito mais abrangente, muito mais ampla, né, do que a própria individuação. Então, pessoal, são essas as observações que nós queríamos falar sobre o conto de fadas da Bela Adormecida. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixem um like aí, um joinha, se inscrevam no canal e também apertem o sininho para obterem notificações toda vez que a gente trouxer vídeos desse tipo, da cultura esotérica, no nosso canal, né? Então, nos vemos no próximo vídeo e um grande abraço.